Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia a gente caminhando aqui para o nosso devocional, para a glória e honra de Deus. O tema do nosso devocional, dando continuidade, negando a si mesmo, vivendo uma vida que prioriza os outros. O título do dia, o alicerce de uma vida que prioriza os outros. A nossa referência bíblica está em Marcos, capítulo 10, os versículos 43 ao 45. E a palavra de Deus diz: Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será nosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós lemos aqui, a nossa referência bíblica, o próprio Jesus Cristo, instruindo os discípulos em relação ao serviço, em relação às obras, e a gente na nossa igreja estamos com esse propósito nesse ano de servir. E como o próprio tema aqui do nosso dia diz, um alicerce de uma vida que prioriza os outros. E a palavra, ela nos dá toda essa instrução, ela nos ensina como nós devemos nos portar, como nós devemos fazer o nosso trabalho. E o próprio Jesus Cristo aqui, discipulando, os discípulos, que entre nós, que entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Então, a gente vê que no mundo, quanto mais uma posição de destaque, uma posição de honra, uma posição que você seja desenvolvido acima de outras pessoas, a pessoa ela quer ser servida, Então é muito comum uma autoridade ser servido por outras pessoas, mas na obra de Deus é diferente, porque a própria palavra que diz: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, na obra de Deus, quanto mais nós queremos crescer, desenvolver o nosso ministério, quanto mais nós queremos ter, aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós, que os nossos sonhos vão de encontro com os sonhos de Deus, com os propósitos que o próprio Senhor estabeleceu para o nosso ministério, para a nossa vida profissional, independente do meio onde a gente esteja, que a gente possa servir com excelência, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, que a gente possa olhar com carinho esse serviço em prol das outras vidas, que a gente possa priorizar os nossos irmãos, as pessoas que estão fora, que estão necessitando de uma palavra, de uma orientação, e a Bíblia ela nos ensina isso, que nós devemos servir ao outro. Quanto mais o Senhor nos dá, seja dons espirituais, seja conhecimento, seja aquilo que Ele colocou na nossa mão, é para a gente poder alcançar outras vidas, e que nós possamos ser esse canal de bênção, ser esse instrumento nas mãos do Senhor, porque como nós lemos, o próprio Jesus, que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então que a gente possa ter como exemplo o próprio nosso Senhor Jesus, que tendo toda a autoridade, toda a honra, sendo 100% Deus e 100% homem, Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então que nós possamos ir de encontro com esse ensinamento que o próprio Jesus discipulou os discípulos, então que a gente venha ter conosco, que nós venhamos servir com excelência e ter esse propósito de ajudar as outras vidas, para a gente não ter esse sentimento de querer só para nós, mas que nós possamos alcançar aquele que está necessitado, aquele que necessita de uma palavra. E eu creio que o Senhor ele tem coisas grandes para cada um de nós, então que nós venhamos ter um dia de bênção, um dia de vitória, levando um pouco disso no nosso coração, de servir com excelência na obra, servir os nossos irmãos, servir aqueles que estão necessitados, que às vezes estão do lado de fora, precisando de uma palavra, uma orientação. Então que eu e você possamos ser esse canal de bênção, ser esse instrumento na obra do Senhor, e que venhamos servir cada dia mais e melhor para a glória e honra de Deus, porque coisas grandes o Senhor tem para cada um de nós, dons espirituais o Senhor tem sobre a sua igreja, então que nós possamos alcançar. E a melhor maneira de alcançar todos esses sonhos, todos esses propósitos e todos esses objetivos é servindo os nossos irmãos e servindo a Deus com excelência. Então que venhamos ter um dia de bênção, um dia de vitória, e que o Espírito Santo complete a mensagem no coração dos irmãos. Deus vos abençoe. Um grande abraço.